começar em nome de Jesus. Shalom, boa noite. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos, faça uma oração pedindo para que o Senhor fale com a tua vida, com a minha vida, com a vida da igreja, com aqueles que vão assistir depois. Coloque aí na presença do Senhor esta palavra, este culto em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos. Vamos falar hoje, ó Pai amado, sobre custo operacional. Vamos falar, ó Pai amado, a respeito daquilo que, quanto custa as coisas. Nós estamos fazendo as contas, nós estamos preparados para as respostas negativas, se nós estamos tendo realmente uma estrutura, se nós temos tutano suficiente para aguentar os baques daquilo que nós mesmos estamos orando para conquistar. Estamos fazendo as contas, estamos pensando quanto isso vai nos custar de trabalho, de esforço, de oração, de fé, de dedicação mais para frente, quando essas coisas se concretizarem. Nos ensina, Pai querido, a buscar ao Senhor e ter uma direção firme do Teu Espírito Santo, para que não nos decepcionemos com a bênção. Às vezes chega a bênção e nós temos uma grande decepção, porque não fizemos as contas, não temos o conhecimento de quanto custa manter a bênção viva. E nós então nos perdemos e achamos que o Senhor foi infiel, injusto, o Senhor não fez a parte do Senhor, e quando na verdade o erro está sobre as nossas vidas. Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Verdade. O Senhor tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da tua igreja. Nos ajuda, Pai, a estarmos mais e mais buscando a tua face, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu tenho visto que o custo operacional ele é algo muito sério. O custo operacional, às vezes, a gente, no comércio, eu entendi assim, que muitas vezes a gente tem muitos problemas no comércio por causa de custo operacional. A gente, às vezes, monta alguma coisa, está ali com uma energia fora do padrão do que a gente está vendendo, com funcionários a mais, com muitas coisas que fazem parte do custo operacional e que nós, então, não entendemos. Às vezes, a pessoa ela quer montar uma empresa e ela não sabe o que está acontecendo. E o Senhor Jesus, ele nos convida a fazer as contas. Ele fala assim, ó, faz as contas quando você for edificar uma casa, para que você não lance o alicerce e depois você não tenha dinheiro para erguer as paredes, para concluir a obra, e você passe vergonha. E também se você for à guerra, veja se com 10 mil que você tem, é o suficiente para você ir contra os 20 mil que está vindo contra você. Porque senão é melhor você mandar um recado, um acordo de paz e parar por aí, porque senão você vai fracassar. Então Jesus nos ensina a fazer as contas daquilo que nós estamos planejando ou fazendo. Eu quero ler essa palavra aqui com você. Se você tiver uma Bíblia fácil aí. Qual de vocês, infelizmente, do jeito que eu salvei aqui, eu estou sem a referência, irmão, mas é a Lucas 13, não vou falar que eu não tenho certeza. Ou é Lucas 13, 28 ou 15, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Ele está falando assim, ó, você precisa sentar e fazer a conta, porque em todas as áreas da sua vida, quando você se converte, você vai ter que praticar aquilo que são os meus princípios, aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que eu deixei de ordenança, de direção. E quando a gente não faz essa conta do custo operacional e do custo para chegar nesse lugar, nós vamos incorrer num erro gravíssimo, porque provavelmente nós teremos problemas, não teremos estrutura suficiente emocional, física, financeira, de nenhuma sorte de coisa para a gente poder pôr em prática aquilo que nós oramos muitas vezes. Existem coisas nas nossas vidas que nós oramos, que nós geramos em oração, mas nós não dimensionamos, nós não fizemos a tarefa de casa, que é aplicar esta palavra. Então Jesus está falando assim: você está fazendo a conta disso que você está orando? Você está fazendo a conta
desse casamento que você está pedindo para mim? Você sabe o que é casar? Você sabe o que é estar depois que você sai da tua casa, onde o teu pai ali tem toda uma estrutura para você, você até às vezes ajuda em alguma coisa, ou tem o hábito de ajudar todo mês, mas você sabe o que é sair de uma casa, se juntar com uma pessoa que você na verdade não conhece, você pode ter namorado 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas depois que você entra na sua casa, você fecha a porta, é uma pessoa que na verdade você nem sabe quem é. Você está indo morar naquele momento com um estranho. Vai anos para a gente conhecer uma pessoa. Eu com a minha esposa, nós estamos indo para 35 anos de casado e nem assim a gente se conhece totalmente. Existem surpresas ainda. Então imagina com 1 ano, 2 anos, 3 anos de casado, a pessoa se fecha numa casa com um estranho e de repente ela se vê, ela fala assim, eu não sabia que era assim. Por que não sabia? Porque não fez a conta. Porque não fez, não se preparou para aquilo, não orou por aquilo, não teve uma revelação de Deus o que é um casamento. Só ficou na empolgação. Por que muitas vezes as pessoas casam às pressas? Porque elas querem sair de um problema, elas querem sair da casa dos pais, que está com problema, elas querem começar a sua vida sexual, então ela precisa casar porque ela é crente e sexo sem ser casado no crente que obedece a palavra não tem, então ele quer fazer isso, mas não são elementos suficientes para sustentar um casamento. Então você precisa ter amor, você precisa ter empatia com aquela pessoa e você precisa sentar com o Senhor e falar assim, Senhor, me dá o que acontece num casamento de verdade. Fala comigo, dentro de um contexto de casamento bíblico, o que eu tenho que fazer? Ó, você como homem, você vai ter que ser sacerdote, você vai ter que amar sua esposa, você vai ter que morrer por ela. Você como mulher vai ter que pegar a missão do seu marido, você vai ter que ser auxiliador idôneo, você vai ter que ficar com ele, você vai ter todos esses desdobramentos. Aí você vai falar, nossa, é muita coisa para mim agora, eu não tenho estrutura para casar, eu vou esperar um pouco. Porque existe uma avalanche de divórcios no nosso país e cada vez está crescendo mais, justamente porque a pessoa não fez a conta. Ela não fez a conta nem se ela ia casar, como ela ia casar, e muito menos do custo operacional. E o que é o custo operacional? É o que você tem de despesa todo dia para manter alguma coisa funcionando. Esse é um custo operacional. Num comércio, você vai ter água, luz, imposto, funcionário, embalagem, produto de limpeza e etc. e tal, coisa de manutenção de máquina. Então, de repente, você tem uma casa de carnes que nem eu tinha, com custo operacional de R$ 600 por dia. Abrindo a porta, não abrindo a porta, vendendo, não vendendo, você tem R$ 18.000 de despesa por mês, R$ 600 por dia. Acabou. É o custo operacional. Ah, choveu o dia inteiro, não vendeu nada. Problema seu, R$ 600. Ah, caiu muito o movimento porque a carne subiu muito. Problema seu, R$ 600. Ah, não veio funcionário, não... problema seu, R$ 600. Então você tem feito o custo operacional e você tem feito as contas para isso. Então, dentro do casamento, você se fecha dentro de casa com uma pessoa que você nunca teve um relacionamento tão íntimo, porque uma coisa é namorar, você vai na casa dela, ela vai na sua, você sai, come uma pizza, toma um sorvete, é uma bênção. Conversa, dá risada, vocês não têm problemas. Nós estamos, então, naquela época que é tudo bonito, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Dá uns beijos na boca, toma um sorvete junto, dá risada, vai passear, tá sempre limpo, sempre cheiroso, cabelo penteado, tá tudo uma perfeição. Aí depois pula para dentro do barraco, aí a mulher já acorda, já não está tão linda, tão maravilhosa. Você também já não está. Já quer o sorvete, que às vezes você vai pensar, agora se eu comprar o sorvete, eu não compro sorvete, porque agora eu tenho a água para pagar, tenho a luz para pagar, tenho o dia a dia para fazer, tem aluguel, tem prestação de casa, tem o carro, já não tem mais o pai nas costas, a mãe. Então, custo operacional. Você está pensando em casar? Senta, faz as contas. Não é só a conta que você tem dinheiro para comprar o seu terno e a sua esposa tem o dinheiro para comprar o vestido e depois fazer a festa, dar comida para os convidados, ganhar uns presentes, não, custo operacional. Depois disso, Jesus está falando, ó, faz a conta se você consegue pôr o alicerce e ir até o final da construção. Tá, esse é o casamento. Beleza, agora eu estou falando do segundo passo. Agora vai para o custo operacional. Jesus está falando lá, ó, se você não abrir mão de tudo que você é, você não pode ser meu discípulo. Vai ter um custo operacional. Para servir a Deus em qualquer área, no casamento, no trabalho, na igreja, na escola, na sociedade, existe um custo operacional diário de oração, de jejum, de leitura da palavra, de entrega, de renúncia, de combate à nossa carnalidade, de busca incessante de Deus. Esse é o custo operacional do crente. Ele tem que fazer isso, porque senão todos os seus projetos vão ruir. E às vezes nós estamos patinando porque nós não estamos produzindo para o custo operacional. Existem áreas da minha vida e da tua vida, se nós começarmos a orar, buscar a Deus, ouvir a palavra, aplicar os princípios do reino, nós vamos começar a produzir
coisas espirituais que vão suprir o teu custo operacional diário. Então, aquela coisa que te irritava no seu dia a dia com a sua esposa, com seus filhos, se você ora mais e você fica mais manso, você fica mais tranquilo, você tem como pagar o custo operacional. Você se controla. Aquele destempero que dá muitas vezes uma briga, se você ora mais, lê mais a Bíblia, se encaixa na palavra, você tem como bancar aquilo. Você está gerando um recurso no reino espiritual, onde o custo operacional para manter o teu casamento limpo, vivo, bonito na presença do Senhor, você vai gerar por dia. Agora, se você não gerar nada, você não tem como bancar isso. Qualquer coisinha que relar em você, você já está para explodir. Qualquer coisinha que a sua esposa derrubar um garfo dentro da pia, pronto, é o fim do mundo. Agora, se você olhar para ela, já é o fim do mundo, porque não tem recurso para bancar o custo operacional. Não tem recurso para aguentar o repuxo de uma má resposta do filho. Aí já dá outra resposta por cima, já vira aquele brigueiro, já vira aquele tendel, porque falta de recurso para bancar o custo operacional. Então, hoje o Senhor está falando para a gente assim, ó, se conscientize, servir a mim tem um custo operacional diário que você precisa gerar e depende do tamanho da sua empresa. Depende do tamanho do seu casamento, depende do tamanho do seu relacionamento com os seus filhos, depende do tamanho da sua vida financeira, depende do que você quer, o que você quer, o que você tem, o que você está fazendo. Então, você precisa gerar. Então, se eu tenho uma casa de carne com R$ 600 de custo operacional por dia, inevitavelmente eu vou ter que vender. Eu tenho que vender no mínimo R$ 200.000 por mês, senão eu não vou conseguir pagar. Que depois desse custo operacional básico, eu tenho que ganhar o meu dinheiro. Então, se eu vender R$ 50.000, eu vou quebrar. Se eu vender R$ 80.000, eu vou quebrar, não vou conseguir pagar. Agora, se eu vender R$ 200.000, eu pago todo mundo e vou tocar minha vida. Então, Deus está falando, você tem condição, você tem capacidade de vender R$ 200.000, de gerar os 600 de custo operacional e mais 300 para você por dia, para você ter um salário de R$ 9.000 e tocar sua vida? Ah, não tem essa capacidade. Então, não faça nada. Fique onde você está. Quantas vidas a gente vê que trabalhou, às vezes, é mandado embora, recebe até um bom acerto e ele fala, eu vou montar um comércio, mas ele não sabe nem o que ele está fazendo. E as pessoas acabam, aí a gente vê estudos que as pessoas, a 9, acho que 8 ou 9 de cada 10 empresas fecham antes de 2 anos. Por quê? Porque a pessoa entrou, ela não sabe nem o que ela está fazendo, porque ela não pensou no custo operacional. Você está acostumado a trabalhar de funcionário de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, com 1 hora de almoço. Aí você entra num negócio seu. Você está preparado para você abrir a porta de manhã do seu comércio e faltar 2, 3 funcionários? Você está preparado para você ter que ficar, fazer um serão até 2, 3 horas da manhã para poder produzir durante a madrugada o que você não conseguiu fazer de dia? Você está preparado para mandar um funcionário embora e ganha R$ 2.000 por mês depois de 6 meses? Você sabe quanto custa um acerto de um funcionário com 6 meses de casa que ganha 2.000, 2.000 e poucos reais por mês? Quanto você vai gastar de acerto? 7, 8 mil reais para fazer acerto de um funcionário. Você tem que pagar 7 avos de férias, 7 avos de 13º, um terço das férias, um aviso prévio, 7, 8 mil reais, 50% do fundo de garantia. Aí você fala assim, ah, eu não sabia disso, porque não fez a conta, porque não sentou para ver o custo operacional, está mal informado. Você achou que ia ser mil maravilhas, porque você vê o outro tendo alguma coisa, ele está prosperando, ele está indo bem, você fala, vou montar um negócio para mim, eu vou arrebentar a boca do balão. Tomara que dê certo. Deus abençoe que dê certo, porque é muito frustrante quando dá errado. Mas o problema é que nós precisamos fazer o custo. Se eu tenho dinheiro para abrir um negócio, se eu tenho um capital de giro, se eu tenho como trabalhar, se eu sei o que eu estou fazendo, se eu entendo o ramo que eu estou entrando, se eu tenho conhecimento daquilo. Se não aparecer o funcionário, você sabe fazer, você vai abrir uma loja aí, sei lá, do que, de qualquer coisa. Aí você sabe arrumar aquela loja se o funcionário não aparecer? Porque ele não aparece. Tem dia que o funcionário simplesmente não aparece. E o que aconteceu? Sei, ele teve algum problema, só que você tem que estar lá. Doente, ruim. Você está preparado para trabalhar doente? Porque antes, quando você era empregado doente, você levantava da sua cama, ia no médico, pegava um atestado para 3, 4, 5 dias e levava na empresa. Agora você tem que abrir a porta da empresa. É você, irmão. Você está preparado para isso? Você pôs isso na sua lista de custo? Você está preparado para não ter sábado, domingo, feriado, muitas vezes? Você está preparado para chegar um dia que você não tem ninguém para contar, você vai ter que ir lá e fazer o serviço? Então você tem que colocar tudo isso no seu custo para primeiro saber, bom, eu vou comprar uma empresa, fiz toda a conta.
Aí depois o segundo passo, o custo operacional. Quanto custa para manter essa empresa viva? Aí você vai fazer a outra conta. E aí no casamento a mesma coisa. Bom, para casar é tanto, para manter meu casamento vivo é mais tanto. De dinheiro, de oração, de humildade, de liberar perdão, de buscar a palavra, de ser sacerdote na casa. Aí depois de 3 anos de casado, decidimos ter um filho. Outro projeto seríssimo. Custo operacional altíssimo. Responsabilidade absurda. Esse mundo está cada vez mais de cabeça para baixo. Você tem estrutura emocional para pôr uma criança nesse mundo? Ai, que minha sobrinha veio na minha casa, ficou aqui um dia comigo, é uma graça, eu quero ter um filho. Amor, sobrinha veio na sua casa, mas foi embora. Ela tem mãe, a sua irmã lá, a mãe dela, o seu irmão, ela foi embora. Agora, depois que você gerar, saiba que vai ter um tamanho que vai fazer um monte de gracinha, mas que também vai chegar depois um tamanho que vai passar a época da gracinha. Aí vai dar umas respostas meio atravessadas. Você está preparada? Você está preparado para educar, para ensinar, para aguentar os coices do filho? Porque às vezes os filhos dão uns coices. Ah, eu vou ensinar, vou educar, não vai acontecer comigo. Tomara também. Mas geralmente eu tive a sorte de ter um filho que me deu pouquíssimo trabalho. Mas às vezes eu poderia ter tido um filho que me desse muito trabalho. Eu teria feito a conta? Eu teria estrutura para aguentar? Você sabe o que é mudar a sua rotina de sono para sempre na sua vida? Quando o Mateus nasceu, nos primeiros 15 dias, eu ficava meio ligeiro. Qualquer ranhetada que ele dava, eu acordava. Depois de 15 dias, irmão, esquece, eu dormi como se não tivesse filho. Eu deitava e acabou. A minha esposa, nunca mais, ela fala que foi o sono dela, foi o mesmo. Você está preparado para nunca mais ter o mesmo sono? Você está preparado para ver seu marido do seu lado babando, dormindo, roncando? E você tem que levantar, fazer madeira, trocar, fazer todas as coisas. Você sabe, você fez a conta disso aí? Ou você tá só com a conta com a nenenzinha bonitinha, limpinha, com a sobrinha linda, maravilhosa? Vai ser sua filha. Você vai ter que levar no médico, vai ter cocô para você limpar, a fralda para você trocar, vai chorar à noite, vai ficar doente. Seu marido às vezes não vai estar em casa, a bucha vai ser sua. Se tiver que faltar alguém no serviço, vai ser você que vai faltar, porque seu marido não vai faltar para ficar com a criança. Geralmente, quem vai faltar no serviço é a mãe. Você que vai levar bronca. Você está somando tudo isso? Você pensou em tudo isso? Você vai ter um filho para educar, para orar, para criar nos caminhos do Senhor, para ensinar por onde ele tem que andar, como ele tem que buscar Deus. Você está fazendo todas essas contas? Então, Jesus está falando no final dessa passagem: ó, soma tudo aí, porque se você for me seguir, você vai ter que fazer conta, tem um custo operacional para todos os dias. E aí a pessoa pensa que o negócio é brincadeira. Aí ela pega e ela começa a orar, ela está na igreja hoje, glória a Deus, ela tem um desejo, um anseio. Ah, eu quero ser obreiro na casa do Senhor. Glória a Deus. Estamos precisando demais de obreiros. Nunca eu creio que a igreja precisou tanto de obreiro. Obreiro para ganhar alma e obreiro para buscar uma igreja ferida que está lá na rua. Você sabe que tem uma igreja maior do que está congregando lá na rua, sofrendo. Começa a conversar com as pessoas para você ver. No seu trabalho, na sua escola, na sua convivência. Não, eu já fui na igreja. Já fui 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas aí o pastor fez isso, eu parei. A irmã do louvor fez aquilo, eu parei. Não sei quem fez aquilo, eu parei. Deus me decepcionou aqui, eu parei. Tem mais gente desviada, irmão, parado, que já conhece, que já congregou. Tem de tudo que você pensar, parado. Tem pastor parado, tem obreiro parado, tem membro parado, tem gente que já viu anjo, já sapateou, já fez um monte de coisa, está parado hoje. Está em bar, está em casa de prostituição, está como se nunca tivesse conhecido Jesus. Então a igreja está precisando demais de obreiro. E aí você começa, Senhor, eu quero ser obreiro, me ajuda, me unge, me capacita. Você está gerando isso em oração. E você está buscando uma boa coisa. A Bíblia fala que aquele que busca o episcopado, boa coisa está buscando. Você está buscando ser um pastor, ser um obreiro, ganhar alma, fazer a obra, glória a Deus. É isso mesmo que é para você fazer. Mas você está fazendo a conta disso daí? Você está somando? Você está vendo o custo operacional que vai ter depois que você for separado só para diácono? Quem é diácono sabe como muda. Só de você era membro, você pegava, chegava na igreja 5 minutos antes de começar o culto, abraçado com a sua linda, maravilhosa esposa, com os seus filhos. Você sentava no seu lugar, tinha o culto, o louvor, pregação, dízimo, oferta, recado.
Acabou o culto, você levanta, dá paz do Senhor para 3 ou 4 que estão no seu caminho. Tchau, obrigado. Vai para a pizzaria, vai na churrascaria, vai para sua casa. Acabou o culto para você. Quando você foi ordenado ou separado a diácono, você viu como mudou a sua vida? Você chegava na igreja, você tinha que chegar antes de todo mundo. Às vezes você tem que abrir a igreja, você tem que dar uma olhada nos banheiros, você tem que alinhar as cadeiras, tem que dar uma varrida no chão, você tem que ficar na porta. Aí você já é o primeiro a chegar. Aí depois vai vir a sua mulher e seus filhos depois. Na hora de acabar, sua esposa está às vezes desesperada para ir embora, porque ela quer ir para a pizzaria, ela quer ir embora, ela quer estar cansada, ela está enfadada, você também está. E sabe o que tem que fazer? Tem que ficar esperando os irmãos conversarem, se despedirem, darem risada. Você fica lá. Porque você que vai apagar a luz muitas vezes, você está na sua escala, tem que esperar para apagar a luz, para trancar a porta, porque você é um diácono agora. E foi você que pediu para ser diácono. Mas agora você não está aguentando. Aí você sai murmurando, reclamando, não aguento mais. Esse povo folgado, acaba o culto, sabe, tem que trancar a porta. Irmão, o crente fala demais. A gente sabe disso. Então, você viu os outros diáconos que ficavam lá. Por que você pediu? Porque você não fez conta. Você só queria um cargo, talvez, por status, para aparecer, porque você queria ser reconhecido na igreja, mas você não fez conta. Eu não fiz conta. Então, quando chega aquilo que nós oramos, como nós não fizemos conta, aí depois essa rotina que mudou do membro para o diácono é o custo operacional. Então, toda vez que você tiver de escala na sua igreja, isso igreja que tem escala, né? Eu fiquei 7 anos de diácono numa igreja que nem escala tinha, o escalado era eu mesmo. Então, para sair um dia da igreja era um sufoco. Eu era o escalado. Então, quando tem uma bênção de uma igreja que tem escala, ainda você tem uns dias de folga. Mas e quando você é o escalado? Numa igreja muito ativa, que nem eu tinha, que nem eu congregava, que era de segunda a segunda, uma rotina absurda. E quem era obreiro, quem abria, quem fechava, quem apagava a luz, quem acendia, quem lavava o banheiro, quem cuidava das cadeiras, quem fazia compra, quem fazia. Eu. Eu fiz a conta disso. Eu gostava de ser diácono, gostava bastante. Gostava de dar bronca nas crianças. Eu tinha o dom de levar as crianças no olho, assim, eu pegava, eu batia o olho na criança longe, assim, eu levava para a cadeira no olho. Era lindo ver aquilo lá. Era um imã que eu tinha. Batia o olho e ia rodando assim, ó. A criança ia e sentava no colo da mãe. Parecia que estava levitando. Tinha uma chamada de diácono. Meu tio Paulo já foi diácono, já operante. Eu também sei que ele tem essa unção de colocar a casa em ordem. Mas é pesado, irmão, porque a gente não tem. Às vezes a gente não faz o custo operacional. Às vezes a gente não mede as consequências daquilo que nós estamos entrando, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos gerar, daquilo que nós vamos produzir. E ficamos, às vezes, frustrados, reclamamos, começamos a murmurar, e tudo aquilo que nós oramos, que aconteceu na nossa vida, caiu por terra. Aquela casa maravilhosa que você orou, 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 aí Deus te deu graça e construiu, só que agora ele é o dobro da que você tinha. Você tem dinheiro para comprar o dobro de material de limpeza? Você tem força física e ânimo para limpar o dobro da casa que você limpava? Você tem dinheiro para pagar uma funcionária para ajudar você? Alguém para fazer uma faxina? Ah, não tenho. Então você não deveria ter feito uma casa desse tamanho, porque você não tem dinheiro para bancar o custo operacional. Tudo isso tem que ser pensado, porque tudo é muito bonito, tudo é muito lindo no papel, tudo é muito maravilhoso quando a gente imagina. Mas você tem como bancar isso emocionalmente? Como que nós somos minados pelo adversário? Muitas vezes na emoção. Uma palavra que fala, um olhar que nos dão, um ato de desaprovação. Você está preparado para isso? Você tem estrutura para isso? Você tem conhecimento bíblico para isso? Você está orando por isso? Você está jejuando por isso? Porque senão nós vamos nos perder e vamos nos tornar uma presa fácil para o adversário só porque nós não fizemos conta. Então Jesus está falando uma coisa básica, fala, cara, se está vindo 20 mil contra você e você só tem 10 mil para ir contra ele, sente e faz a conta, rápido. 10 mil contra 20 mil, é o dobro que está vindo contra. Esses caras que você tem na sua mão, isso que você tem de recurso na sua mão, é suficiente para vencer o dobro? Não é, pastor. Então para, cessa por aí. Manda uma comitiva lá e fala assim, cara, vamos dar uma sossegada? Vamos fazer um acordo de paz? Vamos parar por aqui? Não, eu vou enfrentar isso aí, vai dar tudo certo. Aí morre tudo. Por quê? Não teve a humildade de sentar e fazer conta, não teve a humildade de pedir um acordo de paz, porque eu vou fazer, acabou, eu sou o bonzão. Você não é o bonzão.
Quantas vezes nós fizemos isso na força do nosso braço e só tivemos problema? Faça conta, pense, analise, ponha tudo no papel, veja as consequências, veja o que vai acontecer realmente depois daquilo que você está orando. Agora é tudo maravilhoso, tudo lindo. E olha um negócio que aconteceu dentro da casa de Deus, e eu fiquei imaginando como que esse homem reagiu com isso que aconteceu com ele. Depois que Jesus morreu e Judas já tinha se enforcado e estava tudo lá, ficaram 11 discípulos e precisava completar, 11 apóstolos, precisava completar 12 apóstolos, 12 discípulos. Então, está escrito assim, indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, olha a oração que esses caras fizeram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tens escolhido. Deus escolheu. Para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11. Irmãos, pensa bem nessa situação. A gente lendo isso aqui parece que é uma coisa simples, mas olha a complexidade disso. Veja como esse rapaz, esse homem, ele tinha que ter uma estrutura espiritual, ele tinha que ter um tutano, ele tinha que ter uma pegada com Deus absurda para ele não desviar, para ele não sumir, para ele deixar tudo para trás. Ah, mas por quê? Imagina a tua situação. Você está lá na sua igreja e aí um presbítero sai. Você é um diácono. Aí pegam lá dois diáconos, você e mais um. Para pegar você e mais um, os dois têm condições de assumir um presbitério. Aí o pastor pega você e mais um e leva lá na frente, ou leva numa reunião, e fala assim: olha, esses dois aqui, ó, eu creio que têm condições de assumir o presbitério no lugar do fulano. Vamos orar para que o Senhor escolha um. O Senhor que conhece o coração. Aí o pastor faz uma oração com toda a equipe de pastores, e aí Deus indica o João, e você é o Zé. Aí o João fica feliz, ele vai ser ungido a presbítero e assumiu o lugar do que foi embora, do que morreu, do que saiu, do que aconteceu qualquer coisa. Beleza. Só que você é o Zé. Você é o cara aqui que a sorte caiu no outro. O Matias está de boa, porque ele foi promovido, ele foi para frente, aquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou, aquilo que ele orou, aquilo que ele estava buscando e que os outros apóstolos viram nele condição de assumir o lugar de Judas, foi cumprido. Deus escolheu ele. Não foram os homens. Porque se pelo menos não falasse assim, ah, eu quero Matias, poderia falar, esses caras estão tudo na carne, eles não têm visão de Deus, deixa para lá isso aí, vou relevar. Mas não. Eles lançaram a sorte e oraram assim, o Senhor que conhece o coração. O que você entende aqui? Que o Senhor viu o coração e o de um era impuro e o de outro era puro. O de um não tinha condições de assumir, o outro tinha. Então Deus parece que recusou um e escolheu o outro. E não foi isso que aconteceu. Deus escolheu o outro para aquele cargo, para aquele momento, para aquele chamado específico. Isso não quer dizer que o outro não era útil, não estava na pegada, não era um homem de Deus, que daqui a pouco ia ser colocado no ministério para funcionar. Mas o que entra na nossa cabeça, principalmente nessa igreja Nutella de hoje, nessa igreja mimizenta de hoje, que qualquer coisinha está indo embora. Qualquer coisinha a igreja não presta, o pastor não presta, a irmã não presta, o irmão não presta e vai embora. Esses dias minha sobrinha falou assim, tio, você é a raiz ou você é a Nutella? Eu falei, o tio é raiz, por quê? O que que é raiz? Não, você já escorregou num barranco assim, na terra, sujou todo o short? Eu falei, já. Você já fez não sei o quê? Já. Então, porque eu não quero ser Nutella, eu quero ser raiz. Eu falei, não, mas você é raiz também. Então, essa igreja de hoje não é raiz, é só Nutella. E aí, o que que ia acontecer se fosse hoje essa escolha de Deus? Provavelmente, com o que foi rejeitado, ele não foi rejeitado, mas ele ia entender que ele foi rejeitado. Então, se eu hoje, como pastor, tiver 10 diáconos na minha igreja e eu levantar dois presbíteros,
os outros 8 correm-se um grande risco se ele não estiver fazendo conta e não estiver gerando um custo operacional para esperar o momento dele, corre-se um grande risco dele se rebelar contra a minha vida. Porque eu vou ser obrigado ou ordenar aos 10 presbíteros ou não ordenar nenhum, deixar os 10 diáconos quietinhos lá. Porque não tem tutano espiritual, não tem revelação de Deus, não tem comunhão com o Pai e está achando que Deus está rejeitando. E Deus não estava rejeitando esse homem para a obra de Deus, ou para ser crente, ou para servir a Deus, ou para ser quase um apóstolo. Estava quase chegando, mas não era a hora dele ainda. Não era o momento dele ainda. Então ele passou por uma prova que eu não sei. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento desse homem aparecer mais na Bíblia. Eu não sei qual foi o desdobramento, o que aconteceu com ele. Mas ele passou por um momento de prova onde ele teve que dar uma resposta. E qual será que foi a resposta dele? Será que ele foi embora? Será que ele abandonou o ministério? Será que ele se rebelou contra aqueles apóstolos, aqueles discípulos e contra Deus e contra tudo e foi embora? Ou será que ele falou, cara, não é o meu momento. Eu tenho custo operacional resolvido, eu tenho como bancar isso, eu tenho emocional, eu tenho caráter, eu tenho identidade, eu sei quem eu sou em Deus e eu vou continuar buscando, vou continuar servindo do mesmo jeito, com meu coração limpo. E ele dá um abraço em Matias, assim, falar, ô irmão, graças a Deus chegou a sua hora. Vai lá, meu querido, faz a obra. Vai lá, irmão. Apoiar o irmão. Será que ele fez isso? Será que ele conseguiu dar um abraço em Matias? Será que ele saiu abraçando cada um de si e falou obrigado por essa oração? Essa oração é uma proteção para a minha vida, porque eu não estava pronto. Ainda bem que você oraram para Deus sondar os corações. O meu coração, alguma coisa ainda não está pronta. Graças a Deus. Vamos esperar a próxima oportunidade. Será que ele teve essa visão espiritual, esse nível espiritual, para aplicar realmente um relacionamento com Deus com custo operacional tão bem resolvido por dentro? Falar, cara, eu sei que vocês são homens de Deus, eu sei que Deus não está me rejeitando, eu só sei que não é meu momento. Muito obrigado. Vou continuar na mesma pegada, vou continuar fazendo as mesmas coisas, vou continuar buscando a Deus do mesmo jeito, vou continuar da mesma forma que eu estou. Nada mudou. Como está teu coração? Como está meu coração? Naquilo que você foi rejeitado, na sua casa, na sua empresa, na sua igreja. Você aguentou? Você percebeu, você fez uma leitura que não era o seu momento, que não ia ser bom para você? Ou você se rebelou contra o patrão, contra a esposa, contra o filho, contra Deus, contra a igreja? Para ninguém me ver, ninguém me enxerga, ninguém me quer. Eu me mato e não estou valendo nada. Irmão, você está valendo tudo. Para Jesus, você é lindo, maravilhoso, igual o outro. Só que não é a tua hora. Então é só você ter custo operacional para bancar isso aí. É só você ter dinheiro para bancar um tempo. Sabe por quê? Porque às vezes um negócio de uma diferença de 60 dias, você chega num lugar até maior do que o outro na tua chamada. Você vai para um lugar onde você não foi colocado como um gerente naquela empresa que parece que estão te desprezando, deixando você para trás, e você está só passando por um testezinho onde você vai ser chefe daquele gerente, você vai ser supervisor, você vai ser alguma coisa. Mas como você se rebela, como eu me rebelo, como eu acho Deus injusto, os homens injustos, as instituições injustas, os irmãos que eu ajudei todo mundo, agora chegou a minha vez, ninguém me ajuda, irmão, fique em paz, Deus é com você. Descansa no Senhor, gera custo operacional, gera dinheiro espiritual, gera recurso, gera ânimo, gera ousadia, gera fé, gera fidelidade. Você precisa ter tudo isso dentro de você, eu preciso ter dentro de mim, porque nós não sabemos que hora nós vamos usar. Agora há pouco me mandaram um áudio de uma pessoa que, infelizmente, em nome de Jesus, ela vai se converter. Eu creio nisso. Eu creio na salvação, mas me mandou um áudio. Uma outra pessoa gravou e me mandou dessa outra pessoa falando coisas horríveis da minha vida. Aí eu peguei, eu ouvi a mensagem, fiquei tranquilo. Mas eu fui no YouTube, a primeira coisa que apareceu, um videozinho curtinho da apóstola Valnice. Depois eu vou mandar no grupo para você ver, para você ouvir o que Deus falou comigo. Mas resumindo, ela estava assim: quer falar mal da Valnice? Fala. Morto não sente e não reage. Deixa eu falar de você, irmão. Então, o que ela está falando? Eu gerei custo operacional. Eu gerei recurso para passar por isso. Quando falam mal de mim, eu estou morta. Quando me abandonam, quando não me reconhecem, quando falam que eu não presta, que eu não presto, quando falam qualquer coisa, eu tenho recurso, eu tenho oração, eu tenho jejum,
Eu tenho palavra, eu tenho versículos dentro de mim que brotam no meu coração. Eu falo, cara, misericórdia. Você acha que uma pessoa que nem Estevão, quando ele estava discursando, se você for ler o discurso de Estevão, ele falou, 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 falou. Ficou todo mundo quieto. Discurso lindo, maravilhoso. 50 e poucos versículos. E em 3 versículos ele já queria matar ele. Quando ele começou a falar dos pecados das pessoas, já pegaram em pedra e já arrebentaram ele. Mas ele tinha gerado tanta coisa no reino espiritual, ele tinha tanto recurso guardado para aquele dia. E sabe o que ele gerou quando foi requerido dele o custo operacional para aquele dia? Não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. E ele viu o céu aberto, viu Jesus e pedra comendo por lombo e morreu. Mas o custo operacional dele estava pago, porque ele tinha vivência com Deus, ele tinha tutano em Deus, ele tinha experiência com Deus. Ele sabia quem ele era em Deus, ele não precisava da aprovação dos homens. Ele não precisava que alguém assinasse embaixo, ele sabia quem ele era e acabou. Nós precisamos estar resolvidos por dentro. Nós precisamos ensinar a nossa alma a ficar em paz naquilo que Deus nos chamou para ser. Ah, mas Matias foi escolhido, o outro não, não interessa, espera a sua vez. Vai dormir em paz, glorificando a Deus. Fica na paz, irmão. Eu já congreguei num lugar que as pessoas me tesouraram, me tesouraram, me tesouraram. Nesse lugar que eu fui diácono, 6, 7 anos, eu sabia que eu tinha uma chamada, mas as pessoas não me promoveram. E daí? Um dia eu limpando a igreja, achei um cortezinho daqueles de caixinha de promessa, estava escrito assim: que te poderá fazer o homem? Aquilo lá limpou meu coração de uma vez por todas. O homem não pode fazer nada para você, nem de bom, nem de ruim. Se ele impedir você, se você congregar comigo e eu impedir o teu crescimento, fique em paz. Se você estiver plantando na casa do Senhor, se você estiver gerando um recurso para bancar o custo operacional, mesmo que eu fechar a porta para você, se você está plantando no Senhor, Deus vai abrir a porta. Não adianta o homem fechar a porta, porque é Deus que abre e fecha a porta. O homem não pode fazer nada para você, nem de bom, nem de ruim. Esqueça os homens. Esqueça o que os homens podem te dar, esqueça o que os homens podem fazer. Nós nos impressionamos muito com as pessoas que são ricas, que têm poder, que têm uma voz. Esquecemos que o nosso Deus é dono do ouro e da prata, que é Ele que comanda tudo, que no céu são ruas de ouro, a porta é uma pérola só, ruas de cristais e tudo dele, ele é rico, maravilhoso. Nós não nos impressionamos com Deus. E nos impressionamos com o comedor de arroz e feijão, porque tem um carro zero e 200 mil no banco, achamos que aquele cara é fantástico e que ele vai fazer alguma coisa para nós. Ele nem lembra que você existe, deixa de ser bobo. Ele nem lembra da minha existência. Ele está tocando a vida dele. Agora, se Deus quiser usar essa vida para te abençoar, aí é uma outra história. Aí a sorte vai cair sobre você. E Deus vai falar para o fulano, agora você vai abençoar ciclano. Deus mandando. Agora, essa expectativa que você tem em homens, pode esquecer. Você só vai se machucar, se frustrar, se decepcionar e nada vai acontecer. Não bajule homens, não bajule líderes, não bajule gerentes, donos, quem tem dinheiro. Esqueça isso, remova isso do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Adore a Deus. Creia que é Ele que vai dar a sua paga. Plante num reino que não tem como você ser roubado. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. É uma lei espiritual que não tem como falhar. Agora, como que isso falha? Se você plantar nos homens. Ah, eu vou dar um presente para fulano porque ele tem bastante dinheiro, ele vai dar um presente para mim. Passa seu aniversário, ele não te manda nem parabéns. E se ele te der e se ele te der um presente, você gastou 200 dele, ele vai te dar um negócio de 50, você vai ficar louco da vida. Por quê? Expectativa em homens. Plantando em terreno que vai te desagradar, que não tem como te dar nada. Agora, plante no Senhor. Para Senhor, está aqui, ó, minha vida, minha oração, minha busca. É o Senhor. Esqueça. Você vai trabalhar na obra? Trabalhe para o Senhor. Se a instituição falhar com você, Deus não falha. Se os pastores falharem com você, Deus não falha. Homem é homem, Deus é Deus. Esqueçam os homens. Pastor, eu estou na igreja, parece que eu sou invisível. Parece que os meus líderes não me enxergam. Parece que eu sou muda, parece que eu falo, parece que eu sou mudo, parece que a minha voz não é ouvida. Fique em paz. Continue falando, continue congregando, continue indo lá, porque para Deus você não é invisível. E a tua voz é ouvida diante do Senhor todo dia.
E se o homem fechar a porta para você, Deus vai abrir a porta. Quando chegar o teu momento, pode ficar tranquilo. Essa porta vai estar aberta. Porque essa igreja que fechou a porta para mim durante anos, anos e anos, quando eu saí de lá, passado pouco tempo, eu já não passei nem por presbitério, nem por uma coisa de diácono, eu fui ordenado pastor e acabou, porque era o que estava no coração de Deus. Os homens não fizeram, mas Deus fez. Os homens não reconheceram, mas Deus reconheceu. Os homens não quiseram me enxergar, mas Deus estava me enxergando. Não interessa. José era na prisão, quem que estava enxergando ele? Ninguém, mas Deus estava. Daniel na cova dos leões, quem que estava enxergando ele? E já estava imaginando ele estraçalhado, mas Deus estava enxergando ele vivo. Os meninos na fornalha lá, cadê o fogo para queimar? Não tem, porque o próprio fogo foi lá, Jesus foi lá e falou assim, ó, eu sou o fogo, eu te criei fogo. Dá uma segurada que esses meninos são meus amigos. Era o quarto homem na fornalha, irmão. Deixa Nabucodonosor aquecer 7 vezes mais e te jogar no fogo. Vai lá no fogo. Jesus vai estar com você lá no fogo. Aí você vai sair e você vai ser promovido. Por quem? Por Jesus. O homem não vai fazer nada para você. Se aqueles meninos se prostrassem diante da estátua de Nabucodonosor, eles seriam só 3 numa multidão, pecando, adorando a ídolos, a homens e não iam sair do lugar. Mas por se posicionarem e falar, cara, diante dos homens eu não vou me prostrar. Diante dessas coisas eu não vou me prostrar. Mas você vai morrer, eu morro. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei aonde eu tenho plantado. Se morrer, se Deus quiser me livrar, ele livra. Se Deus não quiser me livrar do fogo dessa terra, eu sei que do fogo do inferno eu já estou livre. Eu vou morar no céu. Essa é a nossa postura. Então, gere recursos para ter como bancar o custo operacional. Você já imaginou o tanto de oração, de jejum, de consagração, de busca a Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha que ter ali para bancar o custo operacional daquele dia? Você já imaginou quanto custou aquilo para eles, eles olharem aquela estátua, olharem um rei gritando com eles, mandar tocar de novo lá o som da harpa, da cítara, para tentar trazer uma frequência de medo, de pânico, e eles terem um custo operacional resolvido para falar assim, cara, nada disso nos impressiona. A fornalha aquecida 7 vezes mais, todo mundo olhando para eles, falando, vocês vão morrer queimados. Custo operacional altíssimo, mas eles tinham gerado recurso para isso. Eles tinham gerado recurso para isso. Então nós precisamos entender que não interessa se os homens, se as instituições, se as coisas não quiserem. Se a sorte cair no outro hoje, Deus abençoe o outro. Não fica com inveja, não murmura, não reclama. É sua vez, Matias? Vá em paz. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou limpar meu coração. Se o problema é que Deus olhou o coração e o seu estava melhor que o meu, e aí era o seu momento, vai na paz do Senhor. Eu vou limpar meu coração. Aquele homem pode ter usado a informação da sorte de não ter caído sobre ele para crescer mais ou para morrer. Nós vamos ter sempre duas alternativas. Ou nós vamos, nos percalços negativos dessa vida, nós vamos ser impulsionados a gerar mais para termos mais recursos para bancar o custo operacional, ou nós vamos cair no buraco. E tudo vai ruir, tudo vai acabar. Então, em nome de Jesus, fica firme. Continue gerando. A hora vai chegar. O jogo vai virar, as coisas vão dar certo, tudo vai encaixar. Continua gerando, continua acreditando, continua buscando a Deus, continua dando glória. Mas como que eu dou glória, pastor? A sorte caiu no outro. Irmão, dá glória. Deus não está te excluindo, Deus está falando, não é a sua hora ainda, filho. Espera mais um pouquinho, papai está de olho em você. Ele só quer ver a tua reação. Ele só quer ver como você vai se comportar. Ele só quer ver o que vai acontecer com a tua vida. Fique em paz. Dá glória. Em nome de Jesus. Amém? Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, você envia aí para o ministério em nome de Jesus. Você que estiver assistindo agora ou for assistir depois, você divida esse vídeo, compartilhe, né, esse vídeo, dê lá o seu joinha e nos ajude aí a promover essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar agora. Para quem já está dizimando, ofertando, eu quero fazer uma oração para você hoje, que dizimou, que ofertou, para que você tenha a sua semente aí sendo ativada no reino espiritual. Amém? Então, vou fazer essa oração pelos dizimistas e ofertantes hoje e também uma oração para encerramento. Não esqueça, domingo, culto, Santa Ceia, às 19 horas. Prepare o seu suco, o seu vinho. Chame alguém para assistir com você.
e vamos fazer a obra de Deus. Irmãos, outra coisa também, antes de eu orar. Nós estamos num processo aqui, onde nós estamos com um prédio para alugar, e nós também temos uma opção de reabrir a igreja nesse prédio. A minha vontade, o meu desejo, é alugar esse prédio e abrir a igreja física em outro lugar, na cidade, não no bairro que eu moro. Mas eu coloquei isso na presença do Senhor, estamos orando. Então eu queria que você orasse ao Senhor. Nós marcamos uma data até dia 15 desse mês. Se não vender o prédio ou não, e também não alugar, a partir do dia 16 nós vamos começar a nos movimentar aí para quebrar a parede aqui que liga minha casa lá no prédio e vamos retomar o ministério aqui. Não temos gente suficiente para isso. Eu estou agora precisando do recurso desse aluguel, a igreja também não vai ter gente para pagar isso. Então vai ser um ato assim totalmente de fé mesmo da nossa parte. E eu creio que se não alugar ou não vender até o dia 15, que Deus vai nos honrar. Mas o que eu estou pedindo, oração. Ore pelas nossas vidas, ore pelo ministério, para que nós não estejamos enganados, não estejamos empolgados, não façamos nada fora do tempo, fora da hora. Mas se for isso, eu vou ter a ousadia de colocar isso em prática e eu sei que Deus vai nos honrar. Amém? Então, orem pelas nossas vidas, apresente as nossas vidas, para que o Senhor cumpra o propósito dele em nós e no ministério, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm, ó Pai amado, enviado seus recursos para o nosso ministério, que o Senhor possa recolher, ó Pai amado, e receber essas sementes de obediência, de fidelidade, e que elas venham prosperar, ó Pai amado, e dar a 100 por um. Quero abençoar a cada mão, Pai, que tem se estendido para abençoar esse ministério, para que verdadeiramente tenha uma colheita muito abundante, seja na área que precisarem, que aprendam a plantar. Não lancem apenas um dinheiro, mas lancem sementes com propósito, sementes determinadas. Eu preciso disso, eu preciso de uma restauração na minha casa, nessa área, na minha família, na minha saúde, na minha finança. Ensina o teu povo, Pai, a plantar as sementes, que não deem dinheiro, mas deem realmente uma esperança de mudança, confiando no Senhor, Pai, que é uma terra fértil. Pai, em nome de Jesus, eu quero encerrar esse culto hoje, essa palavra, glorificando o teu nome. Muito obrigado, Pai. Nos dá graça para gerarmos os recursos para vencermos os custos operacionais de todas as áreas da nossa vida, no casamento, no trabalho, na igreja, no ministério, como pai, como filho, como irmão em Cristo, como pastor, como membro, em todas as coisas. Precisamos muito, Pai, gerar recursos. Nos guarda, Pai, nos dá um restante de semana debaixo de bênção, de vitória. Revela-nos, ó Pai, a tua direção e que verdadeiramente o teu amor esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Uma boa noite. Shalom.